eu quero conversar com vocês sobre um assunto que, para mim, não foi muito, assim, surpreendente. Mas eu lembro quando tinham vários pastores ali ficaram surpresos com a importância e a forma como que alguns estavam entendendo a questão da ceia, a ceia do Senhor. Amém? Então eu quero mostrar para vocês, me ajuda aí, filho, sobre esse assunto, a ceia do Senhor. Ixi, apaga essa luzinha aqui do lado, por favor, bem. A Páscoa e o corpo de Cristo. Amém? A ceia do Senhor, ela foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não sei se você sabe disso, mas quando Jesus instituiu a ceia, instituiu quer dizer, ele inventou, né? A ceia, ele estava junto com os discípulos, no momento em que ele estava comemorando a Páscoa. É isso ou não? Você sabia disso? Amém? A Páscoa, o que era a Páscoa? Por que Jesus estava comemorando a Páscoa? Em primeiro lugar, porque ele era um hebreu, era um judeu da tribo de Judá, e Jesus também tinha o costume de todo ano, na época da Páscoa, que é o primeiro mês do calendário dele, chamado Abib, e antes de instituir a Páscoa, lá atrás, eles estavam comemorando uma coisa que aconteceu lá atrás com Moisés. E lá em Moisés, quando Deus foi instituir a Páscoa, Deus viu um sofrimento muito grande do povo dele. Na realidade, aquele povo que era o povo hebreu, eles tinham ido para o Egito através de um homem, servo do Senhor, que era um dos filhos de Jacó, chamado José. Vocês lembram disso? José, filho de Jacó. Ou Jacó também tinha o nome de Israel. E o José foi, depois ele se tornou o segundo mais importante da terra, tipo um governador, e trouxe toda a família para o Egito. Só que com o tempo, muitas pessoas ficaram sem conhecer direito quem que eram os hebreus. Eles eram um povo estranho, diferente. No começo estavam adorando um Deus diferente do pessoal do Egito, que o Egito tinha muitos deuses, né? E o povo hebreu adorava só um Deus. Mas foi passando o tempo. E com esse tempo passando, a pressão dos egípcios, tem muita coisa que foi acontecendo. Uma das coisas é o povo eles foram presos, foram escravizados por um outro faraó, não aquele que ajudou a trazer José para o Egito. E no momento que eles vieram se tornaram escravos, já não tinha mais aquela história, já estava esquecida aquela história do José. E existia muito sofrimento na vida dos hebreus. E aos poucos, o povo hebreu também foi esquecendo de Deus, daquele Deus que um antepassado deles adorava, né? O Jacó adorava, e os filhos também conheceram e sabiam que existia uma aliança, né, de Abraão, Isaque e Jacó, de pai para filhos. E o Jacó, ele ensinou os filhos a adorar a Deus, a respeitar a Deus. Mas já entre os filhos já tinha uma diferença, tinha alguns que não eram tão tementes a Deus, né? E depois, na realidade, tinha dois mais tementes a Deus aí que dá para entender, que era o José e o Benjamim, talvez o Judá também, mas eram filhos assim, que devagar, eles não ensinaram muito os filhos deles, depois os netos foram se perdendo na vida. Já conhece essa história? Quando o pai não ensina o filho muitas vezes se dispersa e sai do caminho que o pai estava vivendo e do Deus que o pai adorava. E Deus, naquele momento, a Bíblia fala assim, lá em Hebreus, fala que Deus viu o sofrimento do povo dele que estava sendo judiado, perseguido, maltratado
naquele momento, tempo de escravidão. E Deus resolveu quebrar o galho, vamos dizer assim, não é bem quebrar o galho, muito mais que isso. Deus resolveu libertar o povo do Egito, o povo dele do Egito. E quando Deus resolveu libertar o povo do Egito, se você perceber, na história ali no começo, Deus levantou o Moisés. Mas o Moisés, quando encontrou Deus lá no monte, na sarça, o Moisés perguntou: quem és tu? Quem que está falando? Que Deus que é o Senhor? E Deus falou assim: eu sou o que eu sou. Ou seja, será que é um dos deuses do tempo dos meus pais ou aqui dos egípcios, alguma coisa diferente? Então Moisés não tinha muita certeza disso também. Mas Deus, para levantar o povo, levantar a fé do povo, levantar o povo para o caminho, né, para entender quem era Deus, Deus resolveu libertar eles em processos, em passos. Não foi de uma vez. Ele libertou dando 10 pragas no Egito. E todas as pragas, aconteciam as coisas nos lares dos egípcios e não acontecia nos lares dos hebreus. E no final, né, na 10ª praga, é que Deus fez a praga de forma que ia matar o filho mais velho da casa, se não matar, eles, a família, não matasse um carneiro, pegasse o sangue e passasse na porta, né? Aí um anjo que viria para a destruição, para a morte, não mataria o filho mais velho daquela casa que tivesse o sangue na porta. Amém? Estão lembrando dessa história? Tem filmes, teve várias coisas aí sobre isso, né? Agora, ali o povo de Deus, hebreus, né, percebeu o poder, a autoridade de Deus e começou a respeitar a Deus, aquele Deus que era dos antepassados deles. E eles começaram a ver que Deus queria alguma coisa a mais. Na realidade, Deus queria voltar àquela aliança que ele tinha firmado com Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados deles. E Deus tinha uma aliança, queria concretizar com o povo através de Moisés. Amém? Bom, apesar da ignorância do povo com relação à aliança que existia lá atrás, Deus foi ensinando e foi lembrando eles, foi falando: eu sou o Deus que fiz aliança com Abraão, Isaque e Jacó, né? E Jesus, agora voltando à questão da ceia do Senhor, Jesus, como todo hebreu, todo pessoal de Israel, estava comemorando a Páscoa. O que era isso? Lembrando, tinha duas coisas aí. Tinha voltando os olhos para trás, no sentido de lembrando a bênção que Deus deu para eles, da libertação do Egito, né? Através do sangue do Cordeiro. Deus foi bom demais, então eles agradeciam. Então tinha a lembrança, o memorial, e tinha também o ato de agradecer e comemorar com todo ano, tinha aquela comemoração, em termos inclusive de juntar o povo, né, por família, as famílias se juntavam, como aconteceu lá no Egito. E comiam ervas amargas, comiam um carneiro. E Jesus, quando estava na terra, ele comemorou várias vezes. Nós vamos ver que Jesus, ele chegou para os discípulos e falou assim: não vejo a hora. É isso que Jesus está falando. Lá em final de Mateus, de Lucas também, Marcos também, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Jesus fala para eles: não vejo a hora de comemorar essa Páscoa com vocês. É a minha última Páscoa. Nunca mais vou beber, ele fala, do fruto da videira. Nunca mais vou comer o pão com vocês. Isso só vai acontecer depois, quando nós estivermos juntos no céu. Então, Jesus veio ali e ele fala assim, ó, nós vamos ver já na Bíblia, mas deixa eu dar um resuminho. Jesus fala assim: eu quero fazer uma aliança com vocês. Como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó fez com Moisés, eu quero fazer uma aliança com vocês. Mas uma aliança que é eterna, que a morte não vem eternamente, espiritualmente falando. Amém? Por isso Jesus afirma no
momento da ceia, que ele fala assim, este cálice que nós vamos tomar aqui, era o último que Jesus estava tomando, né? Esse cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu tenho com vocês. A partir de agora, essa aliança é uma aliança eterna, que salva o espírito da pessoa, né? Não só o corpo, porque lá no Egito foi principalmente o corpo. Vamos ler uma passagem em Mateus. Voltei. Mateus 26, 19. Eu vou ler na revista atualizada, tá? A maior parte das vezes que nós vamos estar lendo aqui vai ser em revista e atualizada. Amém? Acharam? Mateus 26, 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga o quê? Misericórdia. Pode dizer misericórdia. Tem alguém na misericórdia aí? Também tem aqui na projeção. Veja bem que Jesus mandou os discípulos a preparar a ceia. Preparar a ceia da Páscoa, preparar a Páscoa, tinha que ir atrás de um lugar para todos os discípulos estarem junto com Jesus, matar um carneiro, tinha que arrumar erva amarga, tinha que arrumar pão sem fermento, para eles estarem juntos comendo. Verso 19, 26, 19. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então, os discípulos prepararam a Páscoa, já estava lá o carneiro, já estava os outros componentes ali em cima da mesa, e ele sentou com os discípulos. 21. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E tinha 12 discípulos, né? E um ia trair ele. Jesus já sabia quem era, inclusive. 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar, porventura sou eu, Senhor? 23. E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Deixa eu dar um pontinho aqui. Naquela região, em muitos lugares ainda, no Oriente e na África também, hoje, vai a família comer, eles comem numa bacia, um pratão grandão, o pastor Jamil até contou para a gente, e eles, cada um senta em volta daquilo ali e pega com a mão, né? Então, ali, possivelmente, não era só um que comia com Jesus no prato, não é um prato igual nós usamos hoje em dia, tá? Então, 24. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor se lhe fora não haver nascido. Bom, o Tiago, olha para mim aqui. Pulou? Tá. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Você está dizendo, não sei de nada. Quer dizer, não sei de nada. Você que sabe, né? 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, ou partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. Nós temos conversado sobre o corpo de Cristo faz mais de mês, não é isso? Amém? Vocês estão aí, estão ligados? Temos conversado sobre isso? Amém? E aqui Jesus está dizendo assim, olha, esse pão aqui representa o meu corpo. No momento, ele está dizendo sobre o corpo físico dele, a carne ali. Depois nós vamos ver uma mudança. 27. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Amém? Essa passagem tem também lá, como eu falei, em Marcos 14, e também tem em 1 Coríntios 11. Agora, uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, tem várias coisas aqui, né?
Jesus está dizendo o seguinte: a celebração, né, do povo de Israel com relação à Páscoa, ele estava na celebração, de repente ele para a celebração, né, pega o pão, pega o suco, o vinho mesmo, e ele faz vamos dizer assim, chamar de ato profético. O que é um ato profético? É um ato, uma atitude que a pessoa faz no sentido de ter uma realidade espiritual, no sentido de que aquilo ali é para acontecer. Por exemplo, o apóstolo Paulo, uma vez estava com vários discípulos, orando, e de repente um, que era profeta, levantou e falou, pegou o cinto do apóstolo Paulo e amarrou ele e falou assim: assim como o cinto está amarrando o dono do cinto, ele vai ser amarrado também. E era uma profecia que ele ia ser preso, amarrado. E aconteceu com ele. E aquilo ali era um ato profético. E a gente pode ver vários outros. Bom, então Jesus estava transformando a comemoração da Páscoa em outra coisa. Uma outra ceia. Era a ceia da Páscoa e transformando numa ceia que ele estava começando ali, estava instituindo. E, nesse momento, os discípulos ficaram até meio, assim, o que será que ele está querendo dizer, né? Agora, eu quero que você preste atenção que, quando Jesus fala sobre essas coisas, ele está falando duas coisas importantes. Primeiro, Jesus está falando, esse corpo, esse pão representa o meu corpo que vai ser dado por vós. Então, Jesus estava profetizando também uma coisa que ia acontecer. E o cálice, ele estava falando de uma coisa que ia acontecer também, que era a morte dele, derramamento dele na sua. Ele não ia ser morto, sufocado ou enforcado, ou de cadeira de, sei lá, não tinha elétrica naquela época, né? Mas tinha que sair sangue. Amém? Bom, agora, a primeira coisa, eu queria mostrar para vocês alguns significados nisso tudo, né? Jesus fala assim: este é meu corpo, que é dado por vós, né? Primeira coisa, ele está falando sobre o pão como um corpo, o corpo de Cristo. Em Lucas 22, Jesus fala a mesma coisa, só que ele fala, em vez de dado, ele fala partido por vós. O Jesus estava falando, isso aqui, meu corpo vai ser partido por vós. Assim como estou rasgando esse pão, meu corpo vai ser rasgado para vocês também. Em 1 Coríntios 11, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim: este é o meu corpo que é dado por vós. Né? Bom, eu quero ler com vocês uma outra passagem. Está passando rápido, depois não volta, né? Aí. Que é sobre o corpo. Pega lá, anota aí, ou então abre sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 16. Tem duas verdades aqui interessantes sobre o corpo de Cristo. Uma é 1 Coríntios 10, 16, depois a outra é 12, 13. Posso ler? Amém? O apóstolo Paulo fala assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Tem várias interpretações aí, né? Os católicos fazem uma interpretação com relação ao corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E se você ler lá João 6, Jesus fala assim: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então vai ter a vida eterna comigo. E os católicos, eles interpretam ao pé da letra como se tinha que comer Jesus, pedaço de Jesus, né? E beber o sangue. Tanto que quando eles fazem a ceia, que não chamam de ceia, chamam de hóstia, né? Toninho está craque nessas coisas, que ele foi lá, coroinha, essas coisas, né? Mas eles não podem morder
a hóstia, que é um pedacinho, como se fosse um pedacinho de pão, porque se morder, pode sair sangue, né, Tony? Não é isso? E uma vez, eu estava evangelizando um rapaz, que ele era líder da Igreja Católica, dos moços da Igreja Católica. E ele chegou para mim e falou assim, uma das coisas que eu queria saber é sobre João 6. Né? Ele já tinha conhecimento bíblico, tudo. Agora, então, olha isso daqui, ó. Como que é que vocês interpretam se tem que beber do sangue de Jesus para ter vida com Ele? Né? Aí nós estamos lendo devagar. Mas vamos ler tudo? Né? Eu, vou ser sincero com vocês, naquela época, eu não tinha resposta. Mas eu falei para o Senhor, o senhor tem que ter uma resposta aqui. Porque se você olhar ao pé da letra, só aquele pedacinho ali, você vai falar assim, puxa, eles têm razão. Agora, só que se você lendo devagar e mais para frente, Jesus fala assim, as minhas palavras são espírito. E aquilo que eu estou falando é espiritual, é isso que ele está dizendo. Amém? Então, se pegar como físico, é uma coisa, se pegar como espiritual é outra. E aqui, depois, nascer, Jesus vem a ficar mais claro, né, jogar mais luz, e depois o apóstolo Paulo também. E agora nós estamos vendo aqui que o apóstolo Paulo está falando o seguinte, quando você toma o cálice, né, você está participando de uma comunhão do sangue de Cristo. E depois, né, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Agora, o apóstolo Paulo já, ali, nesse momento aí, ele está no 1 Coríntios 10, no 12 ele explica melhor, né, quem que é esse corpo? O corpo de Cristo somos nós, aqueles que aceitaram a Cristo. Né? E cada um somos membros. E o apóstolo Paulo fala, inclusive já foi pregado aqui, já vários domingos atrás, que um membro, ele faz falta, e se um membro estiver ferido, todo o corpo sofre. Não é isso? Então, a comunhão do corpo é você, quando participa do pão, nós vamos ter já a ceia. Você participa do pão, você está participando da comunhão do corpo de Cristo. E aí, por quê? Porque ele, nós vamos ler já, ele colocou você no corpo. Amém? E aí você está participando de uma comunhão com o corpo. O seguinte aqui embaixo fala sobre isso. 1 Coríntios 12, 13. Pois um só Espírito, todos nós fomos, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Amém? Eu fui batizado em um corpo. Você, o que é batizar? Vamos lá, voltar. Lá no comecinho, que já fez os primeiros passos, tem lá nas primeiras lições lá, né? O que é? Mergulhar. Mergulhar no sentido de entrar dentro. Tem até um exemplo lá de um guarda romano, se não me engano, eu acho que é romano, que ele batizou a espada dele na barriga de um outro soldado. Quer dizer, ele enfiou dentro. Né? Isso é um termo, uma escritura que mostra essa questão do que quer dizer batismo. Entrar. Né? Aí, aqui ele está dizendo que nós fomos batizados no corpo. Quando nós fomos batizados, nós entramos no corpo de Cristo. Amém? Inseridos. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Quer dizer, para Deus não tem diferença. Amém? Rico, pobre. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, o dado de beber de um só Espírito é no sentido de que você e eu temos que estar sempre com alguma coisa que é o beber do Espírito. O beber do Espírito quer dizer que ele é um líquido. Amém? O Espírito nesse sentido de beber dele. E o sangue tem a ver com isso. O sangue de Cristo é o sangue que corre por dentro do corpo, não é isso? Nós já conversamos também um desses dias aí. Então, o sangue de Cristo, se um corpo começa a não ter sangue ali, o que vai acontecer? Morre. Por exemplo, um pé, isso, vai necessário cortar da gangrena, né? E morre.
é preciso que todos os membros do corpo tenham o líquido do sangue do Espírito na vida dele. Ou seja, a presença do Espírito Santo faz esse papel de um sangue de Cristo andando por todos nós. Amém? Se você não tem o Espírito Santo dentro de você, se você não entregou a tua vida para Jesus, você precisa entregar para ter esse sangue e para fazer parte do corpo de Cristo. Porque ele vai voltar e ele vai levar a igreja dele, o corpo dele, para lá, para o céu. Amém? Agora, o sangue, na realidade, é ele que vamos dizer assim, a eletricidade do corpo, né? Que faz movimentar, que dá vida, dá energia. E nós precisamos do Espírito Santo muito para isso. Amém? O sangue é o selo da nova aliança, o pacto, né? Jesus tem uma versão que fala assim: esse sangue significa o pacto que eu faço com vocês agora, ou uma nova aliança, né? No Mateus 26, nós lemos agora há pouco, ele fala assim: derramado por muitos para a remissão dos pecados. Para remissão quer dizer perdão, tirar os pecados, limpar os pecados. Amém? O 1 Coríntios 10, que nós vimos aí, 10, 16, ele fala bem essa questão da comunhão, tanto com o corpo como com o sangue. Amém? Olha lá. Porventura o cálice da bênção que abençoamos, que você faz parte, que é abençoado, não é a comunhão do sangue de Cristo? Quer dizer, você é para participar do mesmo sangue que passa em mim, que passa no Mário, que passa no Mateus, que passa em qualquer um de nós aqui, que somos membros do corpo de Cristo. Amém? Agora, se o sangue não estiver passando, o Espírito Santo não estiver passando em você, se você está, vamos dizer assim, sem vida espiritual, isso significa que já você pode ser amputado do corpo, porque não tem vida, né? Mas é tempo de revigorar, buscar a vida do Senhor. Amém? O Romanos 8:11, não vamos ler aqui, mas fala assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, olha que interessante, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Romanos 8:11. Dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará vocês também, o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Amém? Ele que dá vida. Amém? Bom, por isso precisamos valorizar a busca, a ação do Espírito Santo em nós. Amém? Na tua vida. Isso daí é só com muita oração, jejum, quebrantamento, buscando outros que estão buscando, para estar junto, para aquecer, buscar o fogo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Agora, eu quero... eu pensei que eu não tivesse posto aí. Mas, porque porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Né? Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Amém? Você tem que ter vida. Amém? Você tem que ter vida. Eu tenho algumas questões para passar para vocês. Eu já estou recebendo mensagem que eu estou demorando demais. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas, mas antes, quando a pessoa está buscando a Deus, essa questão de andar em comunhão com o corpo é andar em comunhão com os irmãos da igreja. Amém? Com os membros. Amém? E Ele está aí para dar vida para nós. E eu quero conversar um pouco sobre a primeira carta de Coríntios. Então, vira a Bíblia tua aí, vamos lá para a primeira carta de Coríntios. A primeira carta de Coríntios, ela é uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios.
E o objetivo principal, se você prestar atenção nessa ótica, você vai ver que ele está querendo ajudar a igreja de Corinto a resolver vários problemas. Agora, os problemas, todos eles, envolvem um problema principal, que é a falta de comunhão, a falta de andar junto, a falta de comunhão até com Deus, mas a falta vamos pôr assim, de unidade. Veja aqui em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, 1:12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados no nome do Paulo? Estava tendo um monte de divisão, panelinha na igreja, né? E Paulo começa a exortar eles, principalmente nisso. Por quê? Primeira coisa, a panela, ela divide. E tudo que divide, enfraquece, porque você separa. Pega uma fogueira, né? Esses dias eu estava fazendo uma experiência diferente. Estava tomando sopa em casa, a Tânia esquentou, eu fui esquentar lá mais um pouquinho, esqueci, e ela ficou muito quente. Aí eu peguei a sopa e peguei numa colher e fiquei com ela separada. O que aconteceu? Vocês acham? A temperatura da colher ficou igual do prato. Esfriou. Por quê? Porque não estava lá dentro. Certo? Se você não está dentro do corpo, você esfria. Amém? Por isso que você tem que ter comunhão. Dentro quer dizer estar junto. Amém? Acaso Cristo está dividido? Nós temos que rejeitar toda a tendência nossa de ficar só conversando com os amiguinhos. Tendência de só ficar fazendo, ai, como é gostoso ficar pertinho de você, minha irmã querida, e fazendo cosquinho no outro, enquanto tem gente para ser abençoada também. Amém? Olha, 1 João 7, tem alguns aqui que são meus discípulos, que é para saber decor. Você lembra, Demir? Peguei no pulo, assim. Douglas, lembra? Está aí? Se porém andarmos na luz, veja bem, se você quer andar na luz, como Deus está na luz, né? Como Ele está na luz, mantemos como resultado de andar na luz é manter comunhão uns com os outros. E como resultado, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então muita gente acha que, olha, não, eu creio, eu estou clamando pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, Ele tem poder. Sim, o sangue de Jesus tem poder, mas tem poder quando você está em comunhão com outros que estão na luz. Se você não estiver em comunhão com outros que estão na luz, você não adianta clamar pelo sangue de Jesus, que Ele não vai fazer efeito na tua vida. E nem vai purificar você dos pecados, de todo o pecado. Amém? Olha para o teu vizinho, olha para trás, para frente. Tem gente aí que precisa da tua amizade, da tua comunhão. Amém? O sangue de Jesus purifica do pecado quando nós temos comunhão uns com os outros. Amém? Agora, vamos continuando um pouquinho lá, primeira carta de João, de João não, aos Coríntios, eu quero ler uma questão, aqui tem uma frase que eu vi mais ou menos assim, e eu fiz do meu jeito. Quando a pessoa está com um relacionamento quebrado com alguém que faz parte do corpo de Cristo, né? Então também está com um relacionamento quebrado com Cristo, porque o corpo é dele. Se você está com inimizade com alguém que faz parte do corpo de Cristo, é isso. Se você não vai com a cara daquela pessoa que está lá, faz parte do corpo de Cristo, a pessoa aceitou Jesus, tem buscado a Deus. E se você está nesse pé, você está sem comunhão com aquela pessoa e está sem comunhão com o dono do corpo, que é Jesus Cristo. Amém? É sério isso.
comunhão, relacionamento. Amém? Está devagar aqui. Mas eu quero que você pegue a sua Bíblia, enquanto não anda ali. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 11. Versículo... Bom, se a gente leu 16, 11... Vamos ler o 17 mesmo, que já... 17, amém? Presta atenção uma coisa, deixa eu só fazer alguns comentários aqui. Na época em que Jesus instituiu a ceia, na época do começo da igreja cristã em Jerusalém, era costume do povo sair de casa em casa e levar comida. Vim aqui para comer com você, vamos comer. Depois o outro ia na casa do outro. A Bíblia fala que eles comiam o pão de casa em casa, partiam o pão de casa em casa, né? Agora, hoje em dia está mais fácil para compartilhar um WhatsApp, né, do que o pão, porque é difícil encontrar gente em casa. Mas a gente tem que rejeitar essas coisas, gente. Amém? Agora, e outra coisa, quando eles se reuniam como igreja, era comum que todo mundo levasse um pouco de comida, quem pudesse, né? É o que a gente chama aqui de junta-prato. Né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente faz isso, no final do ano. Que cada um traz um prato, junta, depois faz umas mesas compridas aí, e todos nós comemos juntos e participamos juntos. Mas é bem aquilo ali, a comunhão dos santos, né, que o apóstolo Paulo fala, dos cristãos, em que cada um vai comer um pouco, até do que o outro fez. Parabéns, comida gostosa você fez, coisas desse tipo assim. Amém? Bom, se você não tem participado, você está faltando de um momento de comunhão, de uma ceia, como da igreja primitiva. Bom, aqui o Paulo vai falar algumas coisas sobre a ceia. Agora presta atenção. 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, sim para pior. Cajadada, né? Paulada na cabeça. Eu estou escrevendo para vocês, não é para coisa boa, não. Porque vocês não estão fazendo melhor. Quando vocês se juntam, em vez de ser coisa boa, é ruim. 18. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Ele já tinha chamado a atenção lá atrás, das panelinhas, né? Aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram de Apolo, né? E eu, em parte, eu creio. 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quer dizer, aí ele está falando partido no sentido de, com relação à interpretação de doutrina, vida cristã, coisas desse tipo assim. Amém? 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês estão pensando que vocês estão participando da ceia, mas não é. Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Quer dizer, leva a comida, mas já pula lá e eu vou comer a minha, né? A sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Tem gente que ia lá para encher a cara, né? E outros que ficavam com fome, não participavam. E tinha gente que até, pelo jeito eles tomavam vinho de álcool mesmo, né? Para se embriagar. Agora, no começo da nossa igreja, uma comunidade pequena, né? Nós nos reunimos na minha casa e naquela época a gente fazia a ceia todo final de semana. Como eles faziam, nós vamos ver isso. E
usávamos também o vinho com álcool. Só que chegou um momento em que eu estava evangelizando um rapaz, morador de rua, e chamei ele, vamos lá participar. Eu evangelizei ele tinha aceitado Jesus. E, de repente, ele falou assim, pastor, o que é que tem naquilo? Eu falei, é vinho. Falei, com álcool? Então não posso beber. Porque se eu beber, eu volto tudo outra vez que eu estava. Então, nós paramos ali a usar o vinho para não ser pedra de tropeço para outras pessoas. Amém? Então, isso, ao mesmo tempo, também fiz em casa. Parei de ter vinho na minha casa para não ser pedra de tropeço para outras pessoas que podem achar. Por exemplo, nós temos vários que vieram de álcool, vieram de libertação do álcool. E se, de repente, vê um líder da comunidade bebendo álcool, ele vai achar que também pode voltar tudo para o alcoolismo. Não é isso, Ademir? Ademir é um ex-alcoólatra. Mas Deus libertou. Agora, Deus liberta, mas a gente não pode ficar brincando com essas coisas. Amém? Então, no 28, eu falo, vocês estão comendo tudo espavorido, parece que vocês estão... Chego lá esfomeado, tem gente que jejua antes até, para chegar lá e devorar tudo, e não deixa nada para aqueles que estão passando necessidade. Né? Parece que aqui, inclusive, ele está dizendo também que pessoas que passam necessidade, e não recebe uma parte também, não é compartilhado. 22. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente que não vos louvo, porque eu recebi do Senhor. Aí ele começa, falando da ceia. Eu não louvo vocês pelo que vocês estão fazendo. Aliás, ao contrário. Vocês estão fazendo, merecem uma bronca, merecem puxão de orelha. Não é assim que faz. Porque eu recebi do Senhor. Esse porquê, ele tem a ver com uma explicação de tudo isso. Amém? Dá para entender isso? Por que você está fazendo? Porque eu estou fazendo por causa disso, disso, disso. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção deles e tem um porquê. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então ele vai explicar a ceia de Jesus. Tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então vocês estão trocando as coisas. A ceia é em memória de Jesus, primeira coisa, ou seja, é um tipo de memorial, e também a ceia é momento de abençoar as pessoas que participam, porque nós vamos ver que a ceia é um momento em que você recebe mais do Senhor. Nós vimos agora há pouco sobre o vinho, né? Que é o sangue, representa o sangue que nos dá a vida. E o 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Outra vez está falando aquilo que nós já falamos. O cálice do Senhor representa uma nova aliança no sangue dele, com ele. Amém? Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ele está falando assim, todas as vezes que beberdes em memória de mim, façam isso. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. São dois momentos interessantes na ceia. Um é você lembrar da morte de Jesus, você agradecer pela morte. E a outra, olhar para o futuro. Jesus vai voltar e vai levar aqueles que são dele. E eu estou nesse grupo. Amém? Amém? Então diga comigo, Jesus vai voltar. E eu estou nesse grupo. Amém. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu. Eu vi em outras versões, o réu aí é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Réu do corpo do Senhor. É aquela pessoa que foi julgada e foi considerada condenada. Merece a prisão. Né? Um réu nesse sentido aí. Agora, ali está falando assim: comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente.
O que seria o indignamente? Ele começou falando sobre brigas entre irmãos, gente que vai para comer e não pensa no outro, não é isso? Tem aqueles esfomeados, os egoístas, que só pensam neles. E aqui ele está falando assim, olha, vocês estão sendo indignos ao participar da ceia. Não é assim a coisa. Então, todo aquele que comer o pão e beber o cálice, indignamente será réu. Réu é uma pessoa sujeita à condenação. Amém? 28. Examine-se, pois, o homem, amém? A si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós, muitas vezes, a gente fala assim, gente, lá, mas nos 10 últimos minutos do culto, né? Gente, examine, você tem um tempinho para se examinar, para você ver se você está pecando com Deus, se você tem pecado pendente, acerta com Ele. Mas aqui, você vai ver no contexto todo, não é só isso. É mais que isso. Você tem que examinar a tua vida como está, com relação a Deus, a Jesus Cristo, e com relação aos membros do corpo, se você tem ou não comunhão com eles. Aí sim, você tem que se acertar. Amém? Mais 29 agora. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Discernir é entender, é enxergar, é compreender. Amém? Se você participa da ceia, né? Come e bebe, sem entender o corpo de Cristo, sem você se entender, inclusive, onde você está dentro do corpo de Cristo ou fora do corpo de Cristo. Se você está fora do corpo de Cristo, tudo bem, você não precisa ter comunhão com as pessoas, você não precisa, nem precisa ficar se analisando, para se discernir. Mas se você faz parte do corpo de Cristo, se você faz parte daquele grupo de pessoas que Jesus está separando para subir aos céus, você tem que fazer esse exame, essa análise, e ver se você discerne quem é você no corpo de Cristo. O que você está fazendo como cristão? Você é um membro ativo, um membro que, vamos dizer assim, você dá a mão para que o outro membro caminhe junto, porque o corpo de Cristo não é individualista. Amém? O corpo de Cristo não vamos dizer assim, vamos pensar assim, ó. Tá aqui, tem uma perna que quer andar daquele lado, aí vai puxando assim. Cristo não é aleijado. Amém? O corpo de Cristo é perfeito, harmonioso. E se nós fazemos parte do grupo, nós temos que andar junto com os outros para que o corpo de Cristo caminhe harmoniosamente, em saúde mesmo, né? Amém? Saudável. Então, o discernir o corpo, meu irmão, é o seguinte: examine a tua vida. Na ceia, e veja como que você está dentro do corpo de Cristo. Você está caminhando? Você está colaborando com outro irmão? Você está sendo apoio para outra pessoa, apoiando, né? Você está colaborando com as pessoas para que elas possam também viver juntamente e caminhar com Cristo? Essa é a questão. Amém? Terminando lá. Quem participa da ceia sem se ver, discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Condenação, né? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aí está se referindo, inclusive, uma versão fala o dorme ali como gente que morreu, mas não por uma morte natural, assim, por velhice, por exemplo, mas uma morte prematura, coisas que normalmente não acontecem. O corpo de Cristo é para ter gente saudável. Amém? Amém? 31. Porque se nos julgássemos a nós, ou nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vocês se reunirem, né, quando vocês se reunirem para comer, esperai um pelos outros. Veja que ele está falando de ceia, queridos. Amém? E muitas vezes nós estamos participando da ceia de uma forma leviana, vamos dizer assim.
Mas a ceia é para nós sabermos quem nós somos no corpo de Cristo. É para termos uma função no corpo de Cristo. E esperar um pelos outros para participar junto. Amém? Isso significa unidade. Um corpo unido, juntos. Amém? Finalmente, 34. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, quer dizer, para condenação. Quando as demais coisas, depois eu ordeno quando eu for ter convosco. Mas eu quero que você preste atenção, terminando, né? Que a ceia não é um momento só para lembrar da morte de Jesus por você. A ceia é mais que isso. A ceia é um momento que você tem que se analisar para você se ver como que você está no corpo de Cristo. O que você está fazendo? É um corpo que está adormecido, é um membro que está adormecido, ou é um membro que está buscando no Espírito Santo uma ação? O Espírito Santo é o sangue aí. Amém? E você está se movimentando, ou você está morno, doente, fraco, enfermo? É o que ele está dizendo aqui. Nós não podemos nos permitir, como membros do corpo de Cristo, dormir espiritualmente. Amém? No nome de Jesus Cristo. Domingo passado eu falei sobre nós sermos o corpo de Cristo acima de toda potestade, né, demônios, etc. Agora eu quero que você pense sobre isso. Você só está acima da potestade, demônios, etc., quando você está no corpo, fazendo parte do corpo, em comunhão com o corpo. Amém? Amém? Eu quero que você fique de pé um pouco. Vamos orar. Nós vamos ter a ceia agora, já, tá? Mas eu quero que você pense em algumas coisas que nós vimos aqui. Participar da ceia indignamente é que você comer e beber para a tua própria condenação. E você é digno de participar do corpo quando você tem amor pelos outros que fazem parte do corpo. Você está em comunhão com aqueles que estão na luz. Você ama aquelas pessoas, você quer ajudar, você não se esconde, amém? Você não fica com medo de um outro irmão, ou vergonha, né, de estar junto. Não deixa essas coisas te impedirem de fazer parte do corpo de Cristo. Não deixa que a decepção com um membro te faça com que você tenha decepção com todos. Não deixa que aquela decepção, inclusive, que você tem com aquele irmão, te amarre espiritualmente. Procure, converse com ele. Se precisar de ajuda, peça ajuda para mais maduro, um líder de célula, um discipulador, para conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque nós somos salvos, nós somos separados pelo Senhor, para ter comunhão uns com os outros, no corpo de Cristo. Amém? Amém? Coloca teu coração diante do Senhor. Fala com Ele. Deus, nós queremos, Senhor, como o corpo de Cristo, como membros do Teu corpo, Senhor, participar da ceia dignamente, como o Senhor espera de nós. Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um aqui. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor domine nosso ser, nossa mente, nossas atitudes. Senhor, cura aqueles que estão decepcionados, aqueles que estão, Senhor, magoados, estão impedidos de participar do corpo, Senhor, porque a decepção e a mágoa estão impedindo. Mas que haja libertação nessa noite. Que haja, Senhor, restauração. Que haja, Senhor, um momento, Senhor, de verdadeira comunhão contigo, com o teu corpo e contigo, Senhor. Abençoa-nos nesse momento de ceia. Derrama a tua graça sobre cada membro aqui, cada membro do teu corpo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Que esses irmãos, essa irmã, Senhor, possa
ter essa alegria de estar junto com outro irmão, participando daquilo que o Senhor deu como bênção para nós. Fica conosco, abençoa cada um, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor, da tua unção, derrama, Deus, daquilo que o Senhor é na nossa vida, no nosso coração. Que nós possamos sair daqui certos, que o Senhor deu mais para a gente, o Senhor nos abençoou, e que o Senhor está conosco, e eu estou dentro do corpo de Cristo. Derrama da tua graça, Pai, nós precisamos de Ti. É no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, que nós te pedimos, venha sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero sugerir. Mateus, quer falar alguma coisa? Amém. Uma questão importante, irmãos, que a gente esteve meditando outro dia sobre isso, também tem a ver com isso. É muito comum, na hora da ceia, pessoas às vezes falam assim, não, eu não vou tomar ceia, porque eu estou mal espiritualmente, então eu não vou tomar. Isso é comum, né? Não só no nosso meio, mas no meio das igrejas. Mas uma coisa que a gente esteve refletindo sobre esse assunto, é que quando a gente faz isso, na verdade é até pior para nós. Porque você está deixando de participar do corpo. Então, se você faz parte de um corpo, é necessário você se acertar e participar. Porque quando você não se acerta, quer dizer que você está aceitando o pecado. Quer dizer que você está aceitando continuar da forma como você está. E isso não é bom, não só para você, mas para o corpo. Então a igreja sofre, porque uma parte do corpo está em pecado e não está querendo se acertar. Então, quando você reflete sobre isso, quando chega esse momento que você tem que fazer, se examinar a si mesmo, examine e pense no corpo de Cristo, na igreja do Senhor também. Então, se você não está bem, se acerte o mais rápido possível, para que você esteja bem, para você poder participar da ceia do Senhor. E que você também vai ser bênção para o corpo, porque você estando bem, você abençoa o corpo. Então, essa questão de assim, eu não vou tomar ceia porque eu não estou bem. Então se acerta. Por que não está bem? Se acerte agora, é o momento, é esse. Não dá para deixar para depois. Tem um momento de reflexão para a ceia. Senão você está deixando que esse pecado faça morada em você, ou que essa falta de mudança de vida continue. Então a gente não pode deixar essa falta de comunhão, ou que seja, atrapalhar a vida espiritual sua e do corpo. Amém? Eu ia sugerir isso, que você pode sentar agora, você examina um pouquinho a tua vida. Veja, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E pense sobre isso. Eu queria falar uma coisa nessa linha que o Mateus estava falando. Lembra que Jesus, quando fez a ceia, um traidor estava participando da ceia com ele, que era o Judas. Ele participou da ceia, e depois Jesus lavou os pés de todos, inclusive do Judas. Então, não é um problema relacionado assim com... Nós barramos a pessoa que está sendo um traidor com relação ao Senhor, com relação ao corpo. Mas você que sofre, se você não se acertar. Você deve se acertar. Busca, corre, faz isso imediatamente. Amém? Feche seus olhos, converse com Deus agora. Vê como que está a tua vida com Deus, se você está bem com Ele, se você quer acertar a comunhão com Ele, e também a comunhão com algum irmão da comunidade, ou de outra igreja, que também faz parte do corpo de Cristo. Porque a Bíblia fala que aqueles que estão na luz. Então, se tem alguém que está na luz, que não faz parte dessa igreja, mas faz parte do corpo de Cristo, você deve se acertar e buscar ter comunhão com aquela pessoa. Amém? Reconciliação, no nome de Jesus Cristo. Oh, Deus, fala com Ele. Você está bem com Deus, comunhão com Ele. Você está bem com os irmãos que estão no corpo de Cristo.
Procure em Deus ajuda do Senhor para você. Luta, levanta forte hoje para falar: eu vou acertar essa inimizade, eu vou corrigir esse mal entendido, eu vou corrigir essa desavença. Eu quero ter comunhão com aqueles que estão na luz, no corpo de Cristo. Junto à tua mesa estamos para partir o pão, dando graças pelo corpo, vida em comunhão. Sim, Deus, é essa vida em comunhão que nós queremos, Senhor. E partilhamos lembranças lá da cruz, sacrifício de amor de um pai que entregou seu filho por amor, por amor. Em meu lugar Jesus sofreu. Se a pessoa que você quer reconciliar está aqui no templo, né? Antes de você participar, vai, conversa com ela, toma a ceia com ela, reconcilia, acerta. Em nome de Jesus, que você seja livre para estar dentro do corpo de Cristo, abençoado, no nome de Jesus. Amém? Amém? Junto à tua mesa estamos para partir o pão, dando graças pelo corpo, vida em comunhão, do teu sangue Nós consagramos esses elementos ao Senhor, para que não sejam mais só material, mas também espiritual. Abençoa cada um que vai participar, Senhor, reafirmando nosso batismo no corpo de Cristo, nossa comunhão no corpo e com aqueles que fazem parte do corpo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Você pode vir. Eu quero só dizer uma coisa. Nós temos feito compartilhando com um grupo de célula, mas hoje nós vamos fazer diferente. Você vai procurar uma pessoa que você nunca teve com ela, ou então uma pessoa que você precisa reconciliar com ela. Você vai acertar, conversar, e quem pedir perdão pede, aí acerta, mas entra em acerto com Deus. Ou então você vai participar com uma pessoa que você nunca participou na ceia com ela. Amém? Não pega um amiguinho ou amiguinha que você já conhece, algum irmão muito querido. Procure alguém que você não participou. Amém? Aqueles irmãos que não fazem parte desta comunidade, mas fazem parte do corpo de Cristo, a ceia é para vocês também. Amém? Amém. Pode participar.